dia, paz. Hoje é 6 de junho de 2020, sábado, está começando Despertando com a Palavra. E hoje nós temos um tema bem interessante. Tenha memória. Tenha memória. A palavra de Deus em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 34, diz assim, a partir do 34. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta de ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Então, diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Só até aí no versículo 37. E antes disso, Davi, o pai mandou Davi levar umas coisas para os irmãos. Davi chega e vê a oferta de quem conseguisse parar aquele gigante, os benefícios que teriam. E o irmão dele, Eliabe, não é isso? Ele foi muito duro com Davi, o irmão mais velho de Davi. Foi bem duro, foi grosso, mas isso não fez com que Davi parasse, ele continuou perguntando. E daí, quando ele se apresentou a Saul, o que foi que ele teve? Ele falou com Saul pela experiência que ele havia tido, pela memória que ele havia lembrado. Ele tinha memória do livramento da poderosa mão de Deus sobre a vida dele. E nós, nos dias de hoje, nós fazemos o quê? Nós, diante de certas situações e dificuldades, nós esquecemos de tudo que o Senhor fez por nós. Muitas das vezes somos ingratos, não é? E somos pretensiosos. Outras vezes somos preconceituosos. Esquecemos que o Senhor, a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus estávamos. Aí nós ouvimos certas histórias ou situações, nós vamos julgar. E não esquecemos de onde o Senhor nos tirou, como Ele nos tratou, que Ele nos perdoa. Que a gente tenha memória. Que a gente tenha memória e não esqueça dos benefícios que o Senhor deu, mas também de onde Ele nos tirou. E como nós éramos sem Ele. E como é difícil ficar sem Ele. Tenha memória, você que ainda não aceitou Jesus, e veja como tem sido sua vida. Tenha memória, você que não solta o cabo da nau, diz que está firme na palavra, mas o tempo todo fraqueja, chora, duvida. Davi não duvidava, porque ele tinha memória. Ele lembrou de tudo aquilo que o Senhor tinha livrado, tinha feito na vida dele. Que nós hoje, neste sábado, possamos trazer a nossa memória. Pode não estar tudo perfeito, pode não estar do jeito que você gostaria, pode não estar desse jeito. Mas se você for lembrar, ainda com dificuldade, o Senhor estendeu suas mãos em meio às dificuldades. E você foi liberto, você foi curado. Pessoas foram usadas para te abençoar. E não use essa proteção, porque tem pessoas que são abençoadas e acham e ainda reclama com Deus. Por que eu tenho que precisar das pessoas? Por que eu vivo essa situação? Não seja injusto. Não tenha amnésia espiritual. Não faça isso em nome de Jesus.
Jesus, ele foi humilhado, ele foi massacrado, sendo filho de Deus, nada fazendo de errado, nada pecando. E você acha que Deus fez algo de errado? Permitiu, porque ele não faz. As nossas situações, na maioria das vezes, são criadas por nós mesmos. Por não termos memória de quem nos machucou ou do que nós erramos e continuamos dando, como dizia minha mãe lá em Barbacena, dando murro em ponta de faca, não é? Fica insistindo no mesmo erro, insistindo, sem ter memória que já passou por aquele caminho, que já fez daquele mesmo jeito, que não deu certo e se recusa a fazer uma conversão desse caminho, uma conversão e mudar de vida, porque lhe falta memória. Lhe falta memória para lembrar das traições, dos erros. Que em nome de Jesus façamos como Davi, que tenhamos memória e que os erros do passado nos sirvam como lembrança para não mais cometê-los. E que se a aflição de hoje lhe angustia, lhe aperta o peito, que venha a sua memória e você passe a regozijar hoje, glorificar e louvar e adorar o Senhor, lembrando de quanto Ele lhe abençoou, Ele proveu quanto mais você precisava. Pode não ter sido do jeito que você queria, mas o Senhor cuidou de você, porque o Senhor também precisa tratar você, tratar nós, nos tratarmos. Então, em nome de Jesus, não seja um cristão, não seja uma pessoa sem memória. Uma pessoa sem memória, ela é ingrata. Ela se recusa a ter gratidão àqueles a qual estenderam sua mão, a qual demonstraram amor, zelo. Vê tudo do lado negativo. Tem pessoas que são ajudadas, são afagadas, são protegidas, supridas e ainda acha que o outro estava soberbo e queria humilhar. Em nome de Jesus, use a sua memória ao seu favor. Hoje, o que você tem de memória negativa que sirva para você converter o seu caminho, fazer uma mudança, dar novos passos em nome de Jesus. E aquilo que você se sente pequenininho, humilhado, angustiado, inferior, em nome de Jesus, tenha memória para saber os dias da qual você sorriu, os dias da qual você recebeu abundantemente graça do Senhor. Tenha memória em nome de Jesus. E vá e que o Senhor esteja com você. É o que eu peço nessa manhã. Ó Deus, como muitas das vezes, por falta de memória, somos injustos, somos ingratos, ficamos paralisados e estagnados, porque a nossa memória nos aprisiona de maneira negativa. E a gente esquece de todos os benefícios que o Senhor nos fez, porque o nosso orgulho aprisiona, na verdade, a nossa memória. E nos esquecemos dos dias que tivemos sorrisos largos, abraços afagantes. Ó Deus, em nome de Jesus, que não nos esqueçamos de todos os benefícios, traz a memória de todos os benefícios, todos os cuidados, todas as suas benéficos e milagres que tem feito em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que não sejamos ingratos a ponto de não lembrarmos, porque todos nós temos sim um livramento, um testemunho a contar. Por isso, Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, nessa manhã, para o coração aflito, para o coração que está orgulhoso, para o coração que está triste, para o coração quebrantado, traz à memória, Pai, tudo aquilo que nos traz alegria, que nos vê o teu amor e o teu zelo e o teu cuidado. É o que eu te peço nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o teu santo nome. Tenham memória em nome de Jesus. Vá
e que o Senhor esteja com você.